O avanço do coronavírus fez os brasileiros adotarem um novo hábito, o uso de máscaras. Sejam de pano ou descartáveis, elas se tornaram indispensáveis para evitar a propagação do coronavírus. Em alguns estados e municípios já virou obrigação. O que era incomum agora se tornou normal. O uso de máscaras, antes recomendado apenas para infectados e profissionais de saúde, agora é válido para todas as pessoas que estejam na rua, no transporte público, ambientes onde pode ocorrer a contaminação. Um estudo feito na China mostrou que o item evita a propagação de gotículas de saliva com o vírus. Apesar disso, há quem ainda insista em sair de casa sem a máscara, indispensável para combater o coronavírus. De olho nessas pessoas que não usam máscaras, nos últimos dias, governos estaduais e municipais tornaram as normas de enfrentamento à Covid-19 mais rígidas. Em diversos locais, o que era recomendação se tornou obrigação e pode gerar multa. Mais de 10 estados já obrigam o uso de máscaras e cobram multa para quem descumprir a regra. Entre eles São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Pará. No Distrito Federal, por exemplo, quem for flagrado sem máscara é multado em R$2.000. Esta semana, uma mulher que se recusou a usar a proteção para entrar em um supermercado foi levada para a delegacia. Ela assinou um termo de ocorrência e foi liberada. Os municípios também têm poder para definir regras específicas e as multas. É o caso de São Luís, capital do Maranhão, e Fortaleza, capital do Ceará. O poder de estados, Distrito Federal e municípios de regulamentar as normas de enfrentamento ao coronavírus, que incluem o uso de máscaras, fechamento do comércio e a fiscalização em áreas públicas, foi reconhecida em uma ação julgada no mês passado pelo Supremo Tribunal Federal. Para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Atribuição ao presidente da República para dispor, que é o verbo utilizado, sobre os serviços essenciais, não exclui, não pode exaurir competências comuns que são entregues aos estados e aos municípios. Este médico dá algumas dicas sobre o uso correto da máscara e como descartar o item de proteção. A primeira questão é como colocá-la. Eu recomendo um truquezinho, que é o uso de uma tira de esparadrapo. Tá? Você coloca a tira de esparadrapo bem aqui onde fica o nariz. Então a primeira coisa na máscara é você fazer o formato do seu nariz, retire o seu óculos. Mulheres não usem maquiagem para que essas máscaras durem mais, tá? E você não precisa ficar mexendo no rosto. Coloque o seu esparadrapo e comece pelo nariz, tá? Essas máscaras têm essas alças que vão ser colocadas atrás da orelha e você ajusta. O grande questão aqui do esparadrapo é que você não precisa ficar colocando a mão na máscara para arrumar. Muitas vezes a gente vê na rua as pessoas com o nariz para fora, pessoas tirando a máscara para conversar umas com as outras, e isso não faz sentido nenhum, muito pelo contrário, só piora. A gente conversa agora ao vivo por Skype com o advogado Antônio Rodrigo Machado. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça, doutor. Eu que agradeço e é um prazer enorme estar aqui na TV Justiça mais uma vez. Espero que o sinal da internet nos ajude a ter uma ótima conversa sobre um tema tão importante com a cidadania, para a sociedade brasileira. Alguns estados e municípios já começaram a adotar medidas mais severas para quem não usa máscaras, né? O que pode acontecer com essa pessoa que infringir a regra? A utilização de máscaras, dentro de outras medidas relacionadas ao distanciamento social, são medidas para a redução dos danos dessa pandemia que nos assola. Então, quando há uma indicação das autoridades de saúde para o uso de máscara, na verdade a gente está falando de algo bem simples. É um bloqueio para evitar a propagação do vírus. A Lei 13.979, que é a lei que estabelece todas as medidas necessárias para o enfrentamento ao novo coronavírus por parte da administração pública, ela traz uma série de medidas de caráter de controle epidemiológico. Entre essas medidas, nós temos distanciamento social e determinados hábitos de higiene, a utilização de máscara, entre outras questões. Quem não promover, digamos assim, esse ato de cidadania em prol do interesse público, poderá ser punido administrativamente com a aplicação de sanções, de multas, e também nós podemos ter, em último caso aí, a utilização do direito penal.
O direito penal vai nos assegurar, com base nos artigos 268 e também em outras tipificações penais dentro do Código Penal, penas muito graves para aquelas pessoas que ou deixarem de cumprir as medidas preventivas de controle epidemiológico ou até mesmo de maneira dolosa, sabendo que estão contaminadas, né? Ao não tomarem essas medidas, elas podem contaminar outras pessoas. E aí o crime é um crime que é ainda mais grave. As multas, por exemplo, aqui no Distrito Federal é de R$2.000, pesa no bolso. O Estado ou o município ele pode prever mesmo valores assim severos à população? Na verdade, no Distrito Federal nós não temos uma lei específica para o Distrito Federal destinada a punir, a sancionar aquelas pessoas que infringirem medidas de controle epidemiológico. Então, o governo do Distrito Federal, no seu decreto, um decreto que inclusive ele começa falando de recomendação, mas ele conclui falando sobre a obrigatoriedade. O governo vai se utilizar de uma lei federal, a Lei 6437 de 1977. Essa lei ela estabelece uma série de multas para pessoas jurídicas e pessoas físicas que tiverem qualquer infração de caráter sanitário. A multa ela começa em R$2.000 e a interpretação do governo é que essa será a multa no patamar mínimo para as pessoas físicas. Mas, por exemplo, as empresas que não respeitarem essas medidas de controle epidemiológico, elas poderão ter multas ainda mais graves. Então, se há a indicação como medida preventiva de que todas as pessoas que entrarem no estabelecimento usem máscaras, se a empresa permite o uso, aliás, a entrada de pessoas sem a máscara, poderão ser multadas em valores ainda maiores. Algumas pessoas alegam que não têm condições de comprar uma máscara, de fazer uma máscara. O que fazer nesse sentido, né? As pessoas que não têm condições de usar máscara, elas não vão poder ser apenadas. O Distrito Federal tem a obrigatoriedade, e isso fica claro dentro do seu próprio decreto, para o fornecimento desses instrumentos de controle epidemiológico. Se a pessoa demonstra que não tem condições financeiras para a utilização da máscara, muito menos condições ela terá para pagar a multa. Então, o governo precisa ter uma disposição desses objetos para toda a população para que ele possa punir. O que não dá é para alguém de classe média, alguém de classe alta, dizer que não tem condições de comprar máscara e fazer disso uma justificativa para não ser apenado. Isso não vai acontecer, isso não vai ocorrer. A obrigatoriedade é de que todos usem a máscara. Isso é a supremacia do interesse público sobre o privado. Ótimo, doutor Antônio Rodrigo Machado, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço sempre e espero que todas as pessoas possam contribuir com toda a nossa sociedade através do uso de máscaras também. Ótimo.